Eu tenho uma pergunta para você, está preparado para aquilo que Deus vai abrir, descortinar aqui para você hoje? Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui nessa aula Druins vai ser abençoado. Hoje nós vamos falar algumas coisas muito interessantes. Vamos falar sobre cores, vamos falar sobre metais. E eu vou entrar um pouquinho em algumas coisas aqui com vocês que vai abrir os horizontes de vocês relativo aos sonhos. Por que que Deus me levantou? Deus me levantou para ensinar você a ouvir a voz dele. Você sabia? Deus me levantou para isso, para você aprender a ouvir a voz dele. E é meu trabalho ensinar você a interpretar seus sonhos. Porque se você não interpreta seu sonho, você não tem acesso à sabedoria sobrenatural que é liberada através dos sonhos. E eu já vou explicar para vocês o porquê dessas figuras aqui. Esse cenário aqui vai mudar mais de uma vez, certo? Esse cenário aqui vai mudar mais de uma vez. E eu quero pedir para você agora, eu quero pedir um favor. Porque o meu objetivo aqui é ensinar o maior número de pessoas que eu puder. Então eu quero pedir um favor. Você que tem um canal no YouTube, pega o link e compartilha na tua comunidade agora. E se você tem grupos de oração, grupos de intercessão, você tem um grupo de amigos que você manda oração para eles, por gentileza, manda agora no grupo desses seus amigos. E se você tem redes sociais, pega o link e compartilha lá no seu history das redes sociais. Por quê, profeta? Porque hoje você vai ser muito abençoado aqui. Então o mínimo que você vai fazer é compartilhar. Compartilhar o que você vai aprender aqui, o que você vai receber nessa noite especial de interpretação de sonhos. Eu amo sonhos. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo descobrir os símbolos e os contextos de dentro dos sonhos. Sabe por que que Deus me fez amar os sonhos? Porque Ele me deu a graça para interpretar e eu posso sentir o coração de Deus pulsando em muitos sonhos que eu interpreto. E quando eu não consigo sentir, sabe, eu sei que é uma revelação também. E eu tenho ficado maravilhado com os testemunhos das pessoas ao participar dos nossos eventos, das nossas escolas de profeta, até dos nossos cultos da igreja, quando eles chegam até nós e falam, sabe, a respeito de uma interpretação de sonho, de uma direção que foi dada em uma das lives. Por isso, me ajude a compartilhar com o maior número de pessoas, por gentileza, em nome de Jesus. Bem, para nós começarmos, eu quero deixar um versículo bíblico aqui para você, que é Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33, eu quero ler do verso 14 ao verso 18. E você que está entrando aqui nessa live, certo? Você já pode, aqui nos comentários, você pode colocar o seu sonho e se algo tem impactado você, se um sonho lhe incomodou, lhe perturbou, se um sonho ficou gravado em você, escreve aqui nos comentários, depois eu vou dar uma lida nos comentários, certo? Então eu quero pedir para você, coloca aí o teu sonho nos comentários. Jó capítulo 33, verso 14 ao 18 diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Olha só, Deus fala uma e duas vezes. Como é que pode Deus falar com o homem e o homem não ouvir? E continua aqui, em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Olha só, Deus fala no sonho e o homem ignora. Deus fala e o homem ignora. Então os sonhos é uma comunicação divina? Os sonhos é um meio de revelação de Deus? Glória a Deus por isso. Preste atenção e continua aqui. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a instrução. O que é selar a instrução? Lembra do anel do rei? Aquele anel medieval, onde eles
eles colocavam com cera e selavam uma carta. Você lembra? Você já viu isso em algum filme antigo? De selar uma carta com anel? Bem, a Bíblia diz que o sonho é selar. Você é selado. Você é selado por Deus. Que coisa tremenda isso. Quando você tem um sonho de Deus, você não esquece. Agora, esse sonho, ele pode ficar gravado em você, mas você pode esquecer ele também. Se você deixar ele muitos dias, porque os sonhos, eles têm um tempo de cumprimento. Sabe? Assim como os alimentos têm um prazo de validade, os sonhos têm um tempo de cumprimento. Todos os sonhos têm um tempo de cumprimento. E continua dizendo aqui, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Eu quero que você note esse homem aqui, ó, Elias Howe. Já ouviu falar dele? Esse homem aqui é o inventor da agulha. Você já viu uma agulha? Você já viu uma agulha? Né? Eles tinham um grande problema, sabe? E eles não conseguiam encontrar uma maneira de passar a linha pela agulha. Na verdade, eles colocavam na ponta a linha, até que esse homem, Elias Howe, ele teve um sonho. E olha o sonho que ele teve. Esse homem trabalhava nas empresas têxteis, certo? E ele estava tentando achar uma maneira de criar, sabe, uma maneira mais prática, uma maneira mais simples de costurar. E o que ele fez então? Ele começou a fazer invenções e nenhuma das suas invenções dava certo. Numa noite ele dormiu e ele teve um sonho que ele estava produzindo, sabe, ele estava produzindo uma agulha para um rei muito bravo, um rei que estava furioso, e ele tinha um prazo de 24 horas para entregar para o rei aquela, eu posso dizer, aquela obra de arte que era a agulha. Só que ele se via dentro do sonho, dentro de uma oficina, sabe? E ele tentava de todas as formas, e ele pensava, quebrava a cabeça, e até que chegou o momento que ele desistiu. Então chegou os executores, e quando os executores o pegaram para o levar para a morte, isso tudo dentro do sonho, ele viu que na ponta, olha só, ele viu que na ponta da lança dos soldados, ele viu que existia um furo. E então ele despertou daquele sonho e ele disse, é isso, essa é a solução. E ele acorda cerca de 3, 4 horas da madrugada. Isso foi uma história contada pela família de Elias Howe. Ele acorda e ele vai direto para a sua oficina e ali, às 4 da manhã, ele começa a fazer aquilo que ele viu em sonho. E ele fabricou a primeira agulha. 9 horas da manhã, ele havia acabado a sua primeira agulha. Bem, ele fez 3 ou 4 patentes. Foi uma revolução, uma verdadeira revolução que aconteceu em todas as fábricas têxteis desde então. Você não sabia disso? Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Olha só. Isso que nós temos hoje veio de um sonho de um homem. Então, isso me leva a entender uma coisa, que através dos sonhos você consegue pegar revelações que podem revolucionar o seu destino. Através dos sonhos você pode pegar ideias. E eu digo mais, quando você discerne um sonho, você libera uma sabedoria sobrenatural. Esse homem aqui se tornou famoso na sua época. Ele foi um inventor brilhante. Agora, olha só, através de um sonho, liberou a fama para ele. Através de um sonho, liberou uma mudança, uma revolução na sua era. Todo novo vem de Deus. O sonho que esse homem teve foi um sonho de Deus. Eu não sei se ele fez oração, a história não conta sobre isso, mas eu sei que o sonho que ele teve da invenção que revolucionou das agulhas que nós vemos hoje foi algo divino.
Agora vamos para o segundo sonho. Deixa eu mostrar para você agora o segundo sonho, certo? Para você entender que Deus fala através dos sonhos, certo? Escreve aqui nos comentários. Deus fala através dos sonhos. Escreve aí. Vamos lá, escreve aí nos sonhos. Vai mudar agora o painel aqui. E nessa mudança de painel, você vai ver um outro homem muito conhecido. Você conhece quem é esse homem aqui do trenó? Quantos de você sabe quem é esse homem do trenó? Quem é esse homem dessa fórmula aqui? Quem é esse homem aqui muito conhecido? Albert Einstein. E se eu falar para você que Albert Einstein teve um sonho? Exatamente. E olha só, no sonho de Albert Einstein, ele sonhou que ele estava em um trenó, e nesse trenó ele estava em alta velocidade descendo de uma montanha, e ele viu muitas cores brilhantes. E quando ele viu essas cores brilhantes, ele ficou impressionado. E quando ele acordou do sonho, ele montou a teoria da relatividade, que revolucionou a ciência. E que até hoje nós colhemos dos frutos do sonho que Deus deu para Albert Einstein. Ele era um famoso, extraordinário cientista. Agora, o que você não sabe é que ele tinha, em parte das suas inspirações, encontros com Deus nos sonhos. Olha que tremendo isso! Exatamente! Uma teoria que nós defendemos veio através de um sonho, certo? Ele disse que veio através do sonho. Ele disse. Agora, se você parar para pensar, puxa, como que pode um homem num trenó teve um sonho desses? Olha aqui. Olha, no trenó, Albert Einstein, e ele viu esse monte de cores, e aí veio a teoria da relatividade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou convicto que Deus fala com o homem através dos sonhos. Eu estou certo disso, que Deus fala com o homem através dos sonhos. E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Um dos propósitos, eu quero começar falando das cores, ok? Um dos propósitos das cores em nossos sonhos é para que não as esqueçamos. Tem sonhos que é em preto e branco. Agora tem sonhos que são sonhos coloridos, são sonhos que uma cor chama a atenção, certo? Dentro do sonho. E daí você pergunta, por que eu estou sonhando com uma cor? É porque aquela cor, ela está linkada em uma outra revelação. Então, na verdade, as cores, elas dão descrição para os sonhos. O segundo propósito das cores nos sonhos é também, além de linkar você a uma outra descrição, é levar você para uma revelação mais profunda, uma revelação maior. Não esqueça que os símbolos, eles estão sempre ligados ao contexto do sonho. É isso que torna a interpretação do sonho dinâmica. Ou seja, eu sonhei com a cor vermelha, certo? Então, significa isso, depende do contexto. Sabe por quê? Sabe por que as interpretações são dinâmicas? Porque elas são vivas. As interpretações são vivas, elas são inspiradas pelo próprio Deus. E é claro que nem todos os sonhos são proféticos, que nem todos os sonhos são de revelação. Mas a bem da verdade é que existem muitos sonhos que são sonhos de revelação. Os sonhos é você olhar com os olhos do Espírito. Então você dorme, mas pelos olhos do Espírito você acompanha os desenhos divinos que aparecem para você com um objetivo: lhe mostrar algo que você não sabe. Assim como as estrelas iluminam os céus, os sonhos iluminam a vida. É por isso que Deus chama Abraão para fora da sua tenda e diz, olha para o alto e vê se tu pode contar as estrelas do céu. Porque as estrelas representam promessas e elas representam também Deus trazendo brilho na vida das pessoas. Os sonhos são assim. Deus trazendo brilho, a caminhada
Deus trazendo um dinamismo para você, Deus lhe dando estratégias, Deus lhe dando direções, Deus lhe dando um acompanhamento para que você viva o extraordinário de Deus. Agora, nosso sonho são uma porta de entrada para Deus nos visitar. Eu quero que, se possível, anote isso aqui nos comentários. Os sonhos são uma porta de entrada para Deus nos visitar. Eu estou convicto que através dos sonhos e das visões, Deus pode me visitar. Eu já fui visitado em sonhos e um desses sonhos, eu vi um carregamento de óleo que estava chegando para mim. Eu estava em cima de uma ponte e Deus me disse que através daquele sonho, Deus estava me dando uma nova unção para uma nova temporada. E eu acredito e realmente vivi isso na minha vida. Eu já vivi livramentos nos sonhos. Eu já recebi direções para entregar para outras pessoas através dos sonhos. Então eu acredito que Deus, Ele pode sim nos visitar através dos sonhos. Agora, entenda uma coisa. Cores nos sonhos, por que são importantes? Se você pegar a Bíblia, as cores do tabernáculo, você vai ver algumas cores que se destacam ali. E essas cores, elas foram direcionadas pelo próprio Deus. Ou seja, o tabernáculo, que representava algo espiritual, era símbolo de algo espiritual. Ele era cheio de cores. Isso está lá em Êxodo capítulo 26, do verso 31 ao 37 e o verso 28. No tabernáculo de Moisés, as cores predominantes, além dos metais preciosos, eram o branco, o azul, a púrpura, que é o roxo, e a escarlate, que é o vermelho. Essas cores estavam presentes tanto nas cortinas, quanto nos tecidos, nos bordados, com essas 4 cores também nas vestes dos sacerdotes. Não só as cores, mas também pedras e metais. Agora, é importante você compreender uma coisa, e agora eu quero levar você aqui para essa lousa, certo? Existe cores no negativo e no positivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa cor branca aqui, essa cor branca, opa, deixa eu voltar aqui. Essa cor branca aqui, deixa eu aqui, deu. Essa cor branca aqui, no positivo, a cor branca representa a santidade. Ela representa a presença de Deus. Tanto que muitas pessoas têm visões em salas brancas, têm visões de anjos e os anjos estão de branco. Eu tive visões de anjos, só que até o rosto deles era branco. Nas visões que eu tive dos anjos, o rosto era branco, pescoço branco, pés brancos, sabe? As roupas eram brancas, eu só conseguia ver branco neles. E o branco representa a santidade de Deus. O branco, ele representa também pureza e representa a justiça do nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 19, verso 8, o linho fino e puro representa os atos de justiça dos santos, a igreja de Cristo. Então você tem que entender uma coisa. Em sonhos positivos, e o que é sonhos positivos e negativos? Bem, sonho positivo, ninguém se machuca. Sonho positivo não tem nada feio. E se tiver, dentro do próprio sonho, de acordo com o contexto, isso muda, transforma de feio para bonito, certo? Então, existe o sonho positivo e o sonho negativo. Quando o sonho é positivo, no branco, representa a santidade, representa a justiça. Agora, quando é negativo, representa espírito religioso ou doença. Então, quando o sonho é negativo, representa o espírito religioso ou até mesmo doença. Você lembra que a Bíblia fala muito sobre a lepra, e a Bíblia fala um pouco também sobre o branco na lepra? Bem, pessoas dentro do sonho que de alguma maneira são ruins, de alguma maneira são más, dentro do sonho alguma coisa negativa acontece e há o branco, a predominância do branco dentro do sonho, isso representa doença ou espírito religioso.
certo? Então, existe sempre o positivo e o negativo. Isso é importante, sabe, eu ensinar para você, o positivo e o negativo. No sonho vermelho, a mesma coisa. Quando você sonha com a cor vermelha, existe a parte positiva do sonho e a parte negativa. Quando o vermelho ele é positivo, ele representa a salvação, representa o sangue de Jesus, representa amor. A Bíblia nos fala, e eu trouxe uma referência aqui para vocês, em Lucas capítulo 3, verso 23 ao 38, ali faz referência de Jesus como Filho do Homem, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz em favor de nós, para nos lavar, ele veio como Salvador e por meio do seu sangue nós temos salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, deu seu Filho por nós, o seu sangue nos redime, sua vida nos redime. Sangue é vida na palavra de Deus. Então isso é quando o sonho é positivo, mas quando o sonho é negativo, certo? Quando o sonho é negativo, ele representa raiva, ele representa guerra. Se você ler em Apocalipse, você vai ver sobre o cavalo vermelho, e o cavalo vermelho ele representa a guerra. Então, dependendo do sonho, se ele é positivo é uma interpretação, e se ele é negativo é outra interpretação, tudo depende do contexto. Então, todas as cores dentro do sonho, elas dependem do contexto do sonho, se o sonho é positivo ou se o sonho é negativo. Se você pegar o azul, certo? Se você pegar o azul, nós vamos também para o positivo e o negativo. Positivo, céu, representa promessas, representa coisas que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, também representa algo que vai vir do céu para nós. Olha que tremendo. Agora, o azul, de forma negativa, ele representa depressão e ansiedade. Então, o azul, quando o sonho é negativo, ele representa depressão, ele representa ansiedade, ele representa preocupações que a pessoa está. Agora, aí você me pergunta, profeta, me dá um exemplo de um sonho azul negativo. Bem, se você vê uma cobra num azul, ou se você vê, por exemplo, um escorpião no azul, ou você vê uma pessoa sendo perseguida e você vê a cor azul, tudo que é negativo no sonho, linkado, porque as cores, elas estão linkadas, deixa eu escrever aqui, elas estão linkadas nos sonhos, tá? Então as cores, elas estão linkadas no contexto do sonho, todas as cores, elas estão linkadas ao contexto. Elas, de acordo com o contexto, vai ser a interpretação de cada cor, certo? Outra coisa, agora nós vamos partir para os metais. Eu não vou falar de todas as cores, porque as cores mesmo, eu vou entrar profundo dentro do Dreams, que vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de maio. Começa na segunda-feira. As inscrições para o Dreams vai encerrar no domingo à meia-noite. E eu quero convidar você a participar para que você tenha acesso, sabe? E você venha escrever todas as coisas referentes aos sonhos. Tudo que eu ensinar você escreve e você vai montar o seu, eu posso dizer, o seu caderno dos sonhos, para que você comece a interpretar os seus sonhos e comece a receber as direções de Deus também na sua vida. É por isso que aqui é só, eu posso dizer, só para você experimentar um pouco do Dreams, para você começar a compreender que Deus fala conosco através dos sonhos e as interpretações é algo que você precisa, sabe, adquirir esse conhecimento. Por isso, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição. Te inscreve porque você vai ser muito abençoado. Agora vamos para os metais. Eu quero falar rapidamente sobre dois metais aqui, o ouro e a prata. Os dois metais que nós vamos entrar profundo e vamos falar um pouco sobre eles. A Bíblia diz, em Jó, capítulo 23, verso 10, mas ele conhece o meu caminho, ele me provará e eu sairei como o ouro. Preste atenção. O ouro, certo? O positivo e o negativo. Voltamos para o positivo e o negativo. Positivo representa purificação.
Sempre que o ouro aparecer no teu sonho e estiver um ambiente positivo, um ambiente claro, sabe? E você encontra ouro, ou você vê roupas em forma de ouro, ou sapatos. Tem muitas pessoas que têm sonhos com sapatos em forma de ouro. Tem pessoas que também veem ruas de ouro, né? Veem também muros de ouro. Também tiveram experiências com homens que estavam como se banhados de ouro. Eu já tive experiências com ouro e experiências que representaram prosperidade. Então o ouro, ele representa a purificação. Deus está produzindo algo em você, certo? Você é alguém muito importante para Deus, você é muito precioso. É por isso que Deus está trabalhando em você, porque Deus vai lhe usar em muitas esferas. O ouro, ele representa também a glória de Deus sobre a tua vida, Deus te ungindo para prosperar, Deus te ungindo para avançar, Deus mostrando que você vai ser uma pessoa muito influente. Só que, ao contrário do positivo, quando o sonho com ouro ele é negativo, tá? Ele representa idolatria. Ele representa idolatria e representa escravidão. E isso pode estar agindo na vida de uma pessoa. Então, no negativo, representa idolatria. Mas também pode representar contaminação. Então, o ouro no negativo dentro do sonho representa contaminação. Aí você pergunta, como que um sonho com ouro pode ser negativo? Bem, depende dos elementos que estão no contexto. Porque o mesmo que acontece com as cores, acontece com os metais dentro do sonho. Os metais, eles estão linkados ao contexto. Então, tanto as cores quanto os metais estão linkados ao contexto. É que nem pedras preciosas dentro do sonho. Tem pessoas que sonham com pedras preciosas e é um sonho bonito. E isso representa coisas muito boas que vão acontecer na vida da pessoa. Problemas que ela vai resolver e aqueles problemas ela vai conseguir extrair testemunhos maravilhosos, também a solução de coisas na vida delas. Eu não vou falar aqui sobre todas as pedras preciosas, mas quando você tem sonhos com pedras preciosas, representa algo muito bom e oportunidades que Deus está dando para você também, certo? Nisso, eu também vou falar sobre as pedras dentro do Dreams. E eu tenho uma pergunta para você que está aí. Você já teve esse sonho? Você já sonhou com pedras preciosas? Você sabe o que isso significa? Bem, saiba que sempre que você sonhar com pedras preciosas e for positivo o sonho, está ligado a problemas que você vai conseguir resolver na sua vida. E que isso vai se transformar num testemunho muito poderoso na sua vida. Agora, vamos entender aqui sobre a prata, certo? Então, deixa eu colocar aqui, sonhar com a prata. O que significa a prata? No positivo, representa redenção e graça. Então, vamos colocar aqui o positivo e o negativo. No positivo, representa redenção e graça. E também representa uma pessoa que está procurando melhorar. Uma pessoa que está procurando melhorar, uma pessoa que está se alinhando ao propósito de Deus. Tanto que a Bíblia fala muito sobre a prata, certo? E ela fala que a sabedoria também é como a prata. Ou seja, quando você adquire sabedoria na sua vida, você está se tornando alguém muito precioso. É por isso dos sonhos com a prata. Agora, quando sonha no negativo, vamos colocar aqui, representa pessoas manipuladoras ou um espírito de manipulação cercando você, certo? Então, são coisas que você tem que começar a perceber. Ainda faltou aqui de nós falarmos do chumbo, do ferro, das pedras preciosas, das outras cores e muitas outras coisas mais que eu vou falar no Dreams. O Dreams começa na segunda-feira e na terça-feira eu vou tirar exclusivo só para ensinar sobre o significado das cores, dos metais e das pedras. Por que você precisa ter todo esse conhecimento? Porque isso vai lhe ajudar na interpretação dos seus sonhos. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu estava com um barulho aqui de cima, isso me atrapalhou um pouco aqui, mas eu quero só frisar isso para você.
tanto os sonhos, quanto os metais, quanto as pedras, a interpretação disso depende do contexto. A interpretação disso depende do contexto. Então, de acordo com o contexto, se ele é positivo, é uma interpretação, certo? Agora, se ele é negativo, é outra interpretação. São coisas opostas. Então, vai muito do contexto. Então, ambos têm uma interpretação dupla. Tudo depende do contexto. Do contexto, porque o contexto do sonho vai me dar, eu posso dizer, parte da interpretação daquele sonho. Não vai me dar a interpretação completa. Sabe por quê? Porque a interpretação dos sonhos é como você montar um quebra-cabeça. Certo? No meu caso, eu estou mais acostumado, eu pego um sonho e consigo interpretar ele em segundos, porque isso é uma graça que Deus me deu, um favor que Deus me deu, e coisas que o Espírito Santo foi me ensinando. Então, isso que eu estou passando para você, eu tenho uma pergunta para você. Onde você viu, aqui no YouTube, em qualquer lugar, alguém ensinando o que eu estou ensinando aqui para você? Deus me levantou para isso. Deus me levantou para isso. E eu faço parte do teu destino. Você acha que você está aí por acaso? Não. Você está aí porque Deus te colocou para que eu ensinasse para você, para que eu estivesse nesse momento aqui. Sabe? Nada é por acaso, gente. Tudo é por um propósito e um propósito divino. Por isso eu quero convidar você a participar do Dreams. Certo? Agora vem uma conversa muito séria aqui com você. Esse evento vai ser um evento sobrenatural e vai marcar a tua vida para sempre. E nesse Dreams, em específico, eu vou estar trazendo algumas palavras sobre o mestre Tecelão. Quando eu fiz o meu primeiro evento dos sonhos, do Código Profético dos Sonhos, eu tinha um conhecimento sobre algo e Deus me trouxe um avanço nos últimos 2 anos sobre o assunto do mestre Tecelão. O que é o mestre Tecelão? O nosso Deus, ele, antes de deixar uma direção para a nossa vida, ele constrói a direção. A direção de Deus ela é construída. E os sonhos, para você ter uma interpretação, você tem que ter, sabe, você tem que saber a construção para que você tenha a interpretação. Você tem que saber como que funciona a construção do sonho, como que Deus está trabalhando dentro daquele sonho. Se você tiver olhos para isso, você vai conseguir interpretar grande parte dos seus sonhos. Daí você pergunta, e por que não todos os sonhos? Porque tem sonhos que você precisa de uma revelação adicional para você poder interpretá-los. Mas a maioria, 90% dos sonhos, se você aprender e pegar essa veia profética que eu estou passando para você aqui, você vai conseguir interpretar 90% dos seus sonhos. Eu não posso ser hipócrita e dizer que você vai interpretar os 100% dos sonhos, porque não? A Bíblia nos diz que, inclusive, Daniel teve que orar por alguns sonhos. Agora, José, ele estava totalmente habilitado para interpretar sonhos, porque ele tinha um espírito profético também sobre a vida dele, assim como Daniel, só que em José era mais apurado, porque ele já tinha anos de treinamento. Eu tenho anos de treinamento nos sonhos, desde que Deus começou a me ensinar sobre os sonhos, eu comecei, sabe, a crescer nessa área. E hoje, eu digo para a glória de Deus, não tem, talvez, uma autoridade no Brasil que fale sobre sonhos como eu falo. É por isso que Deus me colocou aqui, para ensinar você, certo? E nós vamos agora dar direção profética dos sonhos para todos aqueles que já se inscreveram e fazem parte do Black, tá? Então, daqui a 10 minutos, eu vou entrar numa aula Zoom, certo? Para dar direção profética ao vivo para todos aqueles que se inscreveram. Nesses 10 minutos, é o tempo para você também se inscrever e entrar. Eu vou dar direção profética para todos aqueles que se inscreveram para o Black e para os outros, na segunda-feira, 19 horas, eu aguardo todos vocês. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade, que o Senhor te guarde e que o Senhor nos ajude a entender seus mistérios. Um abraço para você e que Deus te abençoe. Tem uma palavra para você que está aí. Deus me deu a graça de ajudar as pessoas a interpretar sonhos e visões. Deus tem falado com você através dos sonhos. Deixa eu lhe ajudar. Clica no Saiba Mais e venha participar do maior evento profético dos sonhos. Tenho certeza que esse evento vai mudar o seu destino. Deus te abençoe.
eu tenho uma palavra para você que está aí. Deus me deu a graça de ajudar as pessoas a interpretar sonhos e visões. Deus tem falado com você através dos sonhos. Deixa eu lhe ajudar. Clica no Saiba Mais e venha participar do maior evento profético dos sonhos. Tenho certeza que esse evento vai mudar o seu destino. Deus te abençoe.